pra ver essa tua beleza. Com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Bom dia, galera. Seja bem-vindo ao programa De Cara pro Gol. Nós estamos aqui com o professor Edson, nosso grande amigo aqui do Tira Sereno, nosso primeiro entrevistado dessa série que nós vamos fazer com os atletas do Tira Sereno, para tentar aproximar de vocês aí, conhecer mais cada um do nosso dia a dia, cada um dos nossos atletas que temos aqui, ok? Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa De Cara pro Gol. Bom dia, muito obrigado. Ok. Professor, me conta agora, começa a falar a sua trajetória, como que foi o senhor no futebol em si. Conta alguma coisa pra gente aí. Bom, como todo brasileiro que gosta de futebol, Claro. começamos cedo, né? Comecei cedo, 12 anos aí, estava jogando bola, não conseguia ser mais cedo porque naquela época minha mãe não permitia nem ir pra rua. Ah, é daquela época que... Não da época permitia. raiz, né? É, não permitia. Entendi. Aí logo eu segui lá na extinta Vila Paris, que a gente começou a fazer algumas incursões nos campos de futebol. Ah, que legal, que legal. Conta mais. Então lá a gente tinha um campo lá no final da Vila Paris, lá na Rua 8. Quem é da Vila Paris lá sabe disso. Rapaziada aí, o William, o pessoal Alex, o pessoal todo aí também E já a foi. gente ia pra lá jogar e depois tomar banho na maré. Chegava lá e a bola caía no rio, tinha que entrar no rio e pegar a bola. Ah, legal, legal. E aí a partir daí eu vim trabalhando, depois fui jogar futebol de salão. Jogou salão? Aprendi salão, na época que o salão em Cubatão era destaque. Comecei a jogar. Aí depois você tem as obrigações, você começa a ter as obrigações trabalhistas, as outras escola, e você começa a abandonar devagarzinho. Mas era um período que eu jogava todos os dias. Todos os dias tinha futebol. Pra quem Aquela época de moleque que não tem de moleque, vamos pra tá quadra, certo. vamos jogar. E, professor, mas assim, o senhor chegou a jogar amador aqui, alguma coisa assim em Cubatão, alguma coisa assim de destaque assim no cenário amador da cidade? Sim, alguns clubes aqui, principalmente lá no bairro que eu moro, né, no Jardim Nova República, tinha alguns clubes lá e a gente joguei lá um tempo lá. Mas foi coisa rápida, até porque também eu me dedicava mais ao estudo e ao trabalho do que ao futebol. Ah, E claro. depois aí eu acabei disputando um campeonato veterano pelo Galo, né? Rival do Aliança lá no Jardim. Ah, não, é que aqui tem umas viúvas da Aliança aqui, né, aqui no... Não, mas são os clubes. Ah, tá, eu já senti que eu já falei besteira que o pessoal já não gostou muito aqui, mas é normal. Não, mas são os clubes do coração. Na realidade, Não, é que, gente, eu tô falando isso de brincadeira porque eu não conheço futebol amador aqui em Cubatão em si, então eu não conheço a Aliança, aliás, vou conhecer um dia e eu ouço falar muito bem deles, então, por favor, não leve a mal. Não, na realidade são os clubes lá do bairro, lá específico, que eu acho que tem uma tradição longa e que na realidade são todos irmãos. Só que a rivalidade entre irmãos também existe. Claro, isso E é que fortalece um ao outro, isso é né? certeza. E é claro. Aí depois a gente veio seguindo aí só jogando um pouco mais na brincadeira, para se divertir. E aí, um certo tempo atrás, aí vim parar no Tira Sereno para me divertir. E aí, como foi essa chegada aqui? Quem te indicou? Como foi o começo? Porque o que eu observo, pessoal, na minha chegada aqui, o senhor foi fundamental, o senhor foi amigo, o senhor foi uma pessoa que me incentivou, eu cheguei gordo, apesar que eu não tô tão, mas como é que foi essa chegada? Resume pra gente. Tem 6 anos já de Tira Sereno, né? Fui convidado pelo amigo Tarzan. Ah, o Tarzan? Antônio Carlos Tarzan. Tarzan, queremos você aqui, hein? E começamos lá no SESI, né? SESI. Jogando futebol lá naquele campo lá que era, não sabia se era barro ou se era campo, né? Eu já tive a oportunidade de jogar lá. Mas antes, muito né? bom, né? Como o amigo Denilson fala que ele é raiz, jogava caixote lá. Lá no Legal, César? é verdade. O caixote porque ninguém comparecia também, né? Tinha aquele negócio todo. Não, mas é verdade, lá também é uma correria muito boa. Então, e aí tem 6 anos, e aí a gente vem trabalhando, e o futebol, eu penso que o futebol ainda é uma das poucas alegrias que a gente tem. É a coisa menos importante que se torna a mais importante. O futebol é um jogo e ele é o menos importante na vida das pessoas. Mas para o dia a dia, ele é muito importante. Vamos entender o que eu estou falando. Claro. Ele é menos importante porque ele não coloca alimento na sua mesa, ele não faz com que você melhore socialmente, né? Não tira as pessoas de uma determinada condição ruim,
mas ele dá alegria para as pessoas, né? E aí, por isso que você tem tantos adeptos aí do futebol. Claro, qual brasileiro, qual a pessoa, exceto os americanos que não gostam de futebol no mundo, né? Mas, e então, professor, outra coisa, e aqui no Tira Sereno, o que o senhor encontrou aqui, o que fez, o senhor já está há 6 anos aqui, pelo jeito foi o lugar que o senhor jogou mais tempo, Sim. né? E o que fez o senhor gostar daqui, permanecer aqui, o que é o Tira Sereno para o senhor? Algumas coisas são básicas no Tira Sereno. Organização, estrutura e, além do mais, você tem um pensamento que corre, não é nada escrito, mas é um pensamento que corre, que as pessoas vêm para jogar e depois retornam aos seus lares para os seus compromissos. Diferente de um campeonato que você vai jogar e você é obrigado a deixar inclusive a tua alma lá. Você sai cedinho pela manhã para jogar um jogo que começa às 9 horas, invariavelmente esse jogo começa meio-dia. E aí no domingo... Isso é fundamental, realmente o horário aqui é muito bom. É pontual. Né? Aliado que o Tira Sereno, com o passar do tempo, ele se transformou numa instituição, inclusive, alguns não gostam, mas eu vou usar uma instituição familiar. Parabéns, o que eu penso também do Tira Sereno. Né? Porque você acaba se preocupando com o teu companheiro, se ele está bem, se você está legal ou não. Você se preocupa. Né? E a gente, dificilmente você encontra isso fora do Tira Sereno, dificilmente eu encontrei isso. A gente se encontrava para jogar bola e era cada um por si. Não tinha aquela amizade, não tinha o que nós temos aqui. Por exemplo, nós chegamos 1 hora, 2 horas antes, ficamos naquela resenha, batendo papo. Tem uns que no final do jogo esticam até aquela resenha. O pessoal e bebem com moderação. O pessoal da resenha, bacana. Mas, então, realmente é um ambiente muito família, né, professor? Sim, sem dúvida. E aí, esse é o diferencial. Você saber onde você está, onde você vai e o horário que você vai retornar. Além disso, a inclusão dos familiares é fundamental. Ela faz com que as esposas, né, as mães, os outros saibam que ali as pessoas se encontram para o futebol, jogam, se divertem e às vezes muitas delas que olham o WhatsApp, olham lá o Facebook, elas ficam legal, gostam do que acontece. Sem contar no final do ano aí que tem as festas com animações. Não, as festas no final do ano, eu vou dizer uma coisa, é um momento de extravação, né, que a galera extravasa, é um negócio muito interessante, muito legal. É isso aí. E tecnicamente, como que é o Tira Sereno? Lógico que nós temos alguns jogadores que se destacam mais entre si. Por exemplo, eu vi um exemplo que o senhor é meio fã do Franco Baresi, é da minha época. Mas nessa toada eu pergunto, quem jogou mais? Zico ou o Cruyff, que eu não vi o Cruyff jogar? Eu vi o Zico jogar, mas o Cruyff ele era diferente, ele era um cara líder em campo que fazia com que a seleção da Holanda, naquela época lá, jogasse como um todo. O comando daquela seleção, na realidade, era do Cruyff. O técnico, o Dennis Smith lá fora, né? E ele lá dentro. Quem comandava dentro de campo era o Cruyff. Dizem que foi a evolução do futebol a partir de 74 que a Holanda, né? Eu penso o seguinte, Marcos, não existe nada nesse mundo futebolístico que já não seja inventado. Certo. Tudo que está aí já existe. Todo mundo sabe que a bola tem que passar de pé em pé para chegar no gol. Mas esse caso da Holanda foi emblemático, porque o que dizem as pessoas que viveram nessa época, em 74 eu estava nascendo, uma confidência, tá, gente? Então, dizem que o futebol até antes da laranja mecânica era um futebol romântico, tal. A laranja mecânica não, ela deu valor à posição lateral, aquele famoso overlap que tinha, os meias marcando ali, indo e voltando, sem posição muito fixa. Então dizem que foi essa a evolução. Olha, nós temos uma coisa chamada mídia, nós temos uma coisa chamada imprensa e registros. Não existem registros de seleções anteriores que sejam assim, que a gente possa confiar, olhar e analisar. Certo? Mas se você for na literatura, você vai ver que existem seleções, por exemplo, como a Hungria. Certo? Em 1900, não lembro o nome, 34. Na Copa de 38 assim. na França, se não me engano, que ela fez uma coisa diferente. Fez, sim. Então, o futebol, eu imagino que ele tenha sempre essa coisa de apareceu agora, e não é. Atualmente nós temos aí um endeusamento do futebol europeu. O futebol europeu veio beber
na fonte sul-americana. Ele veio aprender muita coisa. E ele, devido ao seu poderio econômico, ele leva o que há de melhor em todos os países aí. E aí, lógico, quando você junta os melhores, você tem um futebol de melhor qualidade. Sim. Né? O que há no mundo, e aí esse fator espalha para o futebol, é o desenvolvimento econômico. Os países pobres, que têm bons jogadores, não vão conseguir manter seus jogadores, e eles vão para centros onde podem ganhar mais. Então, e aí lá nesses centros, principalmente a Europa, é o que vai acontecer, o futebol vai se desenvolver, ao passo que nos outros países vai ser aqueles exportadores de jogadores. Jogador e realmente... Porque a gente já tem isso, né? Jovens hoje, o jovem dificilmente ele passa pelo time principal. Sim. Ele vai Se direto. ele for bom, ele vai direto para lá. Mas para fechar essa retórica aí, professor, eu queria entender o seguinte. Então, se o senhor achou, pelo jeito, o Zico o senhor viu jogar bem, o Cruyff nem tanto. Então não dá para fazer uma avaliação. Agora uma avaliação já... O senhor falou do Maldini, do Baresi. Quem jogou mais? Franco Baresi e o Rubenildo Paraíba do Tira Serena. Sem dúvida, Rubenildo, cara. Rubenildo, queremos você aqui. Rubenildo, Binho, é o melhor, cara, né? Você falou de jogadores do Tira Serena. É difícil a gente citar, agora sendo bem claro com todos, é difícil eu chegar e citar um jogador de destaque. Para mim, todos são destaque. Por quê? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma maneira. Existem pessoas, por exemplo, você falou do seu caso, que você chegou aí um pouquinho fora do peso, que hoje já está conseguindo já fazer Estou quase lá, mas falta um pouquinho, mas estou quase lá. Então, você tem uma história. Sim. Tem que respeitar a sua história para que a gente possa ver o contexto. Então, dentro desses contextos, as pessoas fazem o seu melhor. Ninguém vem para o Tira Serena para ficar... para querer perder, para querer jogar... Sem dúvida, que nós somos extremamente competitivos. Essa frase, entendeu? Pô, tem um camarada aí que eu me rivalizo com ele aí no meio de campo, de vez em quando, tá de William Chaves. Eu preciso pegar ele no meio de campo. Mas... você joga na mesma posição, né? É complicado. A aliação de força, garra, tá certo. Mas vamos lá. Mas assim, dessa maneira eu acho assim, dentro do Tira Serena, meus parabenizo a todos, porque todos têm uma história. Tá? Alguns conseguem jogar tendo dificuldades físicas, é o meu caso hoje. Alguns conseguem jogar tendo dificuldades financeiras, sociais, mas você se junta e vem aqui e você se torna melhor. E uma das coisas que eu queria falar, tranquilamente, o futebol nos dá a oportunidade de voltarmos a sermos meninos. Parabéns, professor, que frase, essa frase vai ficar para a história. Então, o futebol nos dá a oportunidade de voltarmos a ser meninos. Pelo menos naquele período ali, a gente consegue esquecer um pouquinho as coisas que nos cercam e fazer da gente um pouquinho melhor aí no dia a dia, né? Sem contar que durante a semana a resenha é garantida. Principalmente quando o Denilson consegue fazer alguma coisa. Lembra do Denilson? Lembra! Gente, nós conversamos aqui esse bate-papo gostoso, muito informal, muito legal com o professor Edson. Espero que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Valeu, você foi abrir essa série de entrevistas, escolher a pessoa certa. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Valeu. Parabéns. Tchau.